os lugares, sempre tem alguém que é indicado, não é verdade? Seja uma indicação política, seja uma indicação porque é filho do dono, porque é parente do dono, que é não sei o que. E normalmente são encargos maiores do que os que nós estamos, não é verdade? E nós percebemos que essas pessoas, de forma muito fácil, não têm a competência para exercer aquele cargo que está. Assim é em todos os lugares das nossas vidas. Mas ao invés de nós ficarmos reclamando, nós precisamos agradecer ao Senhor por aquilo que Deus nos deu. Deus te deu esse emprego, meu irmão. Deus te deu esse dom profissional. Procure aperfeiçoá-lo em Deus. Procure aperfeiçoá-lo no Senhor, para que o Senhor pegue o pouco que você tem e transforme em um muito. Mas o seu coração, ele precisa estar voltado para Deus. Porque eu creio, meu irmão, que Deus ele quer que você tenha uma vida próspera. Deus quer que você viaje. Deus quer que você aproveite o que tem de melhor. Porque senão não estava escrito na palavra. Isaías 1, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Quando eu ouvi essa palavra, eu peguei e coloquei no meu coração. Quem quer comer e viver o melhor dessa terra? Tem alguém aqui assim? Todos, não é verdade? Mas isso é de qualquer forma, de qualquer jeito? Não. Primeiro tem que querer, eu quero. Segundo, tem que ouvir a vontade do Senhor. Tem que fazer a vontade de Deus. Todas as bênçãos do Senhor, elas são precedidas de orientações, irmãos. Não adianta, muitas vezes, irmão, nós ouvimos nas televisões, ouvimos pregações, olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Meu irmão, se você não ouvir os princípios, se você não seguir os princípios da palavra de Deus, você não vai alcançar as bênçãos do Senhor. Isso é de forma clara e muito clara na Bíblia. De toda uma multidão que ouviu uma promessa de pisar numa terra prometida. Quantos pisaram na terra prometida, meu irmão? 2 pessoas que ouviram a promessa: Josué e Caleb. A minha oração é que todos nós venhamos pisar a nossa terra prometida. Que em primeiro lugar é a salvação em Cristo Jesus. Que eu e você venhamos ser salvos em Cristo Jesus, mas que eu e você também venhamos falar como Davi, quando ele fala ali no Salmo, olha, pereceria sem dúvidas, se não cresce que veria os bens do Senhor, ainda na terra dos viventes. Meu irmão, Deus tem uma vida próspera para você, mas você precisa ouvir e obedecer à voz do Senhor. Então aqui no primeiro versículo, Paulo fala para Timóteo assim: meu filho, fortaleça-se na graça de Cristo Jesus. E é o que eu estou te dizendo nessa noite, meu irmão. Fortaleça-se na graça em Cristo Jesus, que é o seu relacionamento vertical. Você e eu precisamos ter um relacionamento vertical de melhor qualidade com Deus. Agora o que nós percebemos, irmãos, é que nós vamos alcançando migalhas, meu irmão. Às vezes você entra na igreja desempregado e pede: Senhor, me dá um emprego. Deus te dá um emprego, irmão. Isso para Deus é uma migalha, e isso já te afasta da presença de Deus, porque o próprio Deus, ele diz na sua palavra: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aquele que neles ama. Mas você come da migalha da mesa e se satisfaz, meu irmão. Deus não quer que você come da migalha das mesas e se satisfaça. Deus quer que você viva assentado na mesa do trono de Deus e se farta com aquilo que Ele tem para ti. Mas é necessário que você ouça a voz do Senhor, que você conheça a voz do teu Deus, que você se dedique, meu irmão. Se dedique. Mas parece que nós vamos alcançando os milagres, as bênçãos, nós vamos nos afastando mais de Deus, né? Quando nós lemos aquela passagem dos 10 leprosos, né? Nós ficamos indignados. Por que voltou só 2? Ou que é um povo ingrato? Foram 2 ou 3? 2, né? 1. Foi só 1. Só voltou 1 e nós ficamos indignados. Olha que povo ingrato. Não é verdade? Mas muitas vezes nós estamos desse jeito, irmão. Eles foram curados de uma lepra, nós muitas vezes recebemos algo tão pequeno.
e nos afastamos de Deus. É por isso que o Senhor fala assim, olha, se alguém, versículo 5, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Algo que eu falo costumeiramente quando eu estou ministrando. Irmãos, servir a Deus é entrar em uma guerra. E muitas vezes nós estamos brincando de servir a Deus. Eu repito isso várias vezes. Olha, por que Jesus vira aqui e na palavra dele fala assim, olha, sofre pois comigo as aflições, versículo 3. Sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. O que Jesus está nos chamando? Soldados de Cristo. Por que o Senhor está nos chamando de soldado, irmão? Porque você está entrando em uma guerra. Pastor, acho que não é bem assim não. É assim. Se não fosse assim, Deus não te daria armadura. Para que Deus dá armadura então? Está lá em Efésios 6, se não me engano. Porque você está em uma batalha. Vir para a igreja. Olha que nós aqui na igreja não somos, né, procuramos não tomar o tempo dos irmãos para que nós venhamos ter tempo para outras coisas. Mas muitas vezes vir para a igreja quarta, domingo de manhã e domingo à noite se torna uma verdadeira batalha. Ler a Bíblia então é o melhor remédio para dormir. Não, vou ler a Bíblia na hora que eu estiver indo para minha cama deitar. Primeiro versículo que você lê, você dormiu. Muitas vezes isso é uma batalha. E o que você precisa fazer? Vencer a carne. Eu tenho essa dificuldade. Irmão, se eu ler perto da hora, eu sou muito fácil de dormir. Tudo quanto é lugar que você pensar, eu já cochilei. Até na minha moto, às vezes eu já cochilava na minha moto. Quando eu tinha 2 empregos, aí eu pegava aquela estrutural ali para ir lá para o plano piloto, para o outro emprego que eu tinha. E aí pegava aquela pista lá sem carro nenhum. De vez em quando eu fechava o olho, quando eu via já estava em outro lugar. Porque o corpo está cansado. E o que nós precisamos? Vencer essa batalha. Usando o que? Estratégias. Se você está cansado, não consegue ler a Bíblia na hora que vai deitar, então acorda mais cedo. É a minha estratégia. Eu procuro acordar antes de ir para o serviço com o tempo, para que eu possa orar, para que eu possa ler a palavra. E é isso que eu e você precisamos, meu irmão, buscar estratégias no Senhor, para que nós venhamos vencer a nossa batalha, para que você possa vencer a sua batalha, diuturnamente, para que você possa orar, para que você possa jejuar, para que você possa ler a Bíblia. É igual eu sempre falo, qual é o melhor culto que tem na casa do Senhor, irmãos? É a escola bíblica, é onde você aprende, é onde você tira suas dúvidas, é onde você pode perguntar para o irmão que está ministrando aqui e falar, meu irmão, como é que é isso, como é que é aquilo? É onde você está aprendendo no Senhor a dar os seus primeiros passos de fé. Vença essa batalha em nome de Jesus. Leia a palavra, jejue, ore. Você vai começar um relacionamento com alguém, seja de amizade, seja de namoro, busque a Deus, para que você não se frustre, para que você não se arrependa, porque se o relacionamento, meu irmão, te tirar da bênção de Deus, você não vai viver o melhor do Senhor. Então busque outros relacionamentos, vença a batalha da carne. Existem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão. A palavra do Senhor te diz assim, olha, ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. Busque no Senhor, busque resposta em Deus para a sua vida. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Eu e você, irmãos, estamos numa batalha. Estamos numa guerra constante, a carne contra o espírito. E o espírito precisa vencer, precisa prevalecer. Mas para que isso ocorra, meu irmão, você precisa alimentar o teu espírito. Você precisa ter uma vida de oração, de dedicação ao Senhor.
de dedicação à palavra de Deus. E tudo que você fizer na palavra do Senhor, meu irmão, tudo que você fizer na casa do Senhor, na presença do Senhor, não faça de qualquer jeito. O Senhor fala assim: olha, aquele que servir na casa do Senhor, faça como se estivesse servindo ao próprio Deus. Não é a mim, não é aos irmãos da igreja. Irmão, quando você arruma qualquer coisa aqui na igreja, você está fazendo para o Senhor. A sua recompensa vem de Deus. E essa tem que ser a sua fé, essa tem que ser a sua posição, porque miserável homem seríamos, irmãos, se estivéssemos esperando algo de nós mesmos. O que eu posso fazer por você, meu amado? O Senhor, Ele pode fazer todas as coisas para a sua vida. E Ele é galardoador daqueles que o buscam e o servem. E Ele fala aqui, olha, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Você já viu o tufo de cabelo embaraçado? As irmãs já irmãs? Né? Quando você passa aquele pente assim que não consegue, o cabelo, o pente não passa no cabelo, não é verdade? Aí você fica lá e fica lá e fica lá. Tem hora que tem que arrancar, porque está tão embaraçado, né, que não tem como desembaraçar. Não tem como o cabelo voltar ao normal. Muitas vezes nós estamos assim nas nossas vidas, tão embaraçados com as coisas das nossas próprias vidas, que não conseguimos servir ao Senhor com integridade, com qualidade. Não é quantidade, meu irmão. Não é o tanto de dias que eu estou na igreja, não é o tanto de dias que eu venho à igreja, mas é como eu ofereço uma oferta ao Senhor. Olha, nós temos aqui na quarta-feira uma adoração de 1h30 de culto, aproximadamente. O dia tem 24 horas, nós tiramos aqui 22 horas e meia para cada um de nós. Agora, como que nós oferecemos essa 1h30 presença de Deus? Será que realmente eu empresto meus ouvidos a Deus? Será que realmente nessa noite, em todas as noites da tua vida, meu irmão, quando você entra na casa do Senhor, você está entregue à vontade de Deus? E nessa geração que nós estamos vivendo é difícil, porque certamente não estou olhando e não estou entregando ninguém, mas possivelmente alguém está no WhatsApp, e a sua oferta ela fica maculada, ela não entra aqui na palavra de Deus. Olha, a oferta precisa, ninguém, no versículo 5, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O que significa a palavra legitimamente? Olha, regular, legal, lícito, permitido, mas também significa autêntico, verdadeiro, genuíno, puro, fidedigno, lítico. A minha e a sua oferta perante a Deus, irmão, é uma oferta autêntica. É verdadeiro aquilo que você fala para Deus. Quando aqui o louvor está ministrando e falando, Senhor, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma. É verdadeiro, irmão, isso que você está falando? Nós precisamos refletir, eu preciso refletir isso, porque como que nós provamos isso no nosso dia a dia? Quando eu entro na presença de Deus, eu entro de verdade. Sabe, meu irmão, faça isso. Talvez você não tire tanto tempo ao Senhor, mas o tempo que você tirar, faça de verdade, entregue o seu melhor, se rasgue na presença de Deus, leia ali. Pastor, eu não consigo ler 5 capítulos da Bíblia, mas eu consigo ler um. Leia com qualidade aquele capítulo, que quando você estiver lendo aquele capítulo, ele esteja te alimentando, ele esteja provocando algo de Deus em você. Mas muitas vezes nós fazemos por um ritual, porque o pastor falou, não, o pastor falou que eu tenho que ler a Bíblia, e aí nós fazemos aquela leitura dinâmica, que você não entende nada. E o bom é que a Bíblia ela não permite leitura dinâmica, irmão, porque tem muito texto complexo. Se você não se atentar, se você não parar os detalhes, você não consegue entender. Sabe aquela cochiladinha que a gente dá? Estou no versículo 1 aqui, aí deu uma cochilada, já estou no 10. Você não sabe nem o que você leu. Aí nós precisamos voltar de novo. E a melhor coisa é, está cochilando na leitura, vá dormir. E acorde cedo e leia a palavra, se alimente.
É isso que o Senhor fala, o salmista fala assim, olha, ruminei na sua palavra. O que é ruminar? É você se alimentar novamente, né? É pôr para fora, na verdade, né? Você se alimenta, põe para fora, se alimenta, põe para fora, se alimenta, põe para fora. Você tira as principais nutrientes daquele alimento. Assim precisa ser com a palavra do Senhor. Nós precisamos ler de forma que sejamos alimentados. Muitas vezes, irmãos, você e eu pedimos, Senhor, eu quero uma faculdade. Eu tinha um desejo, irmãos. Eu venho de uma família humilde. Eu não venho de uma família que tem posse. Eu venho de uma família humilde. E eu tinha um desejo de fazer uma faculdade de Direito. Comecei uma faculdade que não era de Direito, porque eu não tinha condições. Mas o Senhor permitiu, e durante toda a faculdade que eu fiz Direito, eu não me abstive da casa do Senhor. Eu me lembro assim, eu vou falar isso porque o pastor Braga falou também domingo, a Meire falou domingo. Eu me recordo quando eu passei no último concurso que eu passei agora, foi o ano que nós estávamos iniciando a igreja do Sol Nascente. E aí os irmãos do louvor ensaiavam à noite. Eu não podia deixar a Lu vir sozinha, porque nós estávamos conhecendo aqui a região. Graças a Deus, nesses 8 anos que estamos, nunca tivemos nenhum incidente aqui. Mas enquanto eles estavam ensaiando, eu estava com o computador estudando. Mas eu estava na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E o Senhor, Ele recompensa. O Senhor, Ele honra. É aquilo que Ele está falando. Olha, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Se você está se sentindo embaraçado com algo, irmão, largue, desembarace. Peça ao Senhor, Senhor, me dê a direção para que eu resolva esse problema da minha vida. Irmão, Deus vai dar a solução para você e você vai se desembaraçar em nome de Jesus. A fim de agradar a quem? Ao pastor Gilberto, ao pastor Edvandes? Não, a fim de agradar ao Senhor. Tudo que você fizer, meu irmão, faça a fim de agradar a Deus. Versículo 5. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Foi aquele, eu dei o significado de que significa legitimamente, que é autêntico, genuíno, verdadeiro. Se você estiver fazendo algo para Deus, você não vai ser recompensado. Preste bem, é o que está escrito aí. Você não será recompensado se você não fizer de forma genuína, de forma autêntica, de forma verdadeira, né? Às vezes a gente, nessa caminhada assim, de anos trabalhando, graças a Deus aqui na igreja, irmãos, assim, eu nunca tive tanta paz em uma igreja igual nós temos aqui. E muitas vezes, e em muitas outras igrejas, às vezes você fazia uma reunião com alguns irmãos, nossa, parecia que era uma reunião do inferno. Porque as pessoas não queriam ir, elas faziam de tudo para não ir, chegava na reunião, ficava perturbando. A pior coisa que tem é quando você faz algo que não é de coração, que faz por obrigação, que não vai, irmãos. Ninguém é obrigado a fazer nada para Deus, né? Ninguém coloca uma corda e puxa ninguém, não. Mas nós precisamos ter esse compromisso no nosso coração, de que quando formos fazer, que façamos verdadeiramente, genuinamente, inteiramente, de coração para Deus, sabendo que Ele nos recompensa. E o versículo 6, o lavrador que trabalha, olha só o que o Senhor está falando, aquele que trabalha na casa do Senhor, aquele que honra a Deus, ele tem que ser o primeiro a receber. Quando você está orando por alguém, irmãos, o milagre ele passa por você. Quando você está ministrando para alguém, é difícil subir aqui ao altar e pregar? Eu já falei aqui e vou repetir. Tem irmãos e irmãos que para subir aqui, graças a Deus que eles são obedientes, né? Que eu já falei assim, olha, não sobe lá e não fala assim, olha, o pastor me fez pregar. Não fale isso, eles são obedientes, não estão falando não. Mas já teve vezes que aconteceu isso aqui. Porque eu e você precisamos entender que nós somos um canal de bênção de Deus. A bênção de Deus, ela passa por você
e atinge as outras pessoas. É isso que essa palavra está falando. Olha, o trabalhador, o lavrador, ele deve ser o primeiro a receber dos frutos. Sabe, quando o ministério de louvor está louvando, e a glória do Senhor se manifesta, primeiro ela passa pela vida deles. Assim é em todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Sabe, às vezes eu fico vendo assim, irmãos, para mim, qualquer atividade na igreja, seja pregar, é uma obra de excelência para Deus. E muitas vezes eu vejo a Luciana aqui, a Luciana Araújo, com a dificuldade de colocar pessoas para dar aula para o seu filho, para o meu filho, para os meus filhos. Agora eu pergunto, se você não consegue fazer algo de excelência para o seu próprio filho, você vai fazer para quem? Bom, não teria problema nenhum de estar todos os dias dando aula na escola, no Ministério Infantil. E não é de palavra não, porque eu já dei várias vezes. Várias vezes já ministrei aula lá. E não tem diferença de pregar lá e pregar aqui, é a mesma coisa. Porque o que estamos fazendo é para o Senhor. Só que eu vou dizer mais além, lá é muito mais importante do que aqui. Porque lá nós estamos formando novos cristãos. E eu não li o versículo 2, mas eu vou ler agora, porque se Deus permitiu, é aquilo que está escrito aqui no versículo 2. Quando você está dando aula ali no Ministério Infantil, que você está fazendo com excelência, né? Eu creio que assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Você não vai fazer de qualquer jeito. Muitas vezes o estudo que a Luciana passa ali, às vezes, né? Aqui não acontece isso, não, em nome de Jesus, né? Que ninguém chega sem se preparar, né? Amém. Mas que nós devemos nos preparar, fazer as coisas com excelência. Ninguém aqui coloca um peso sobre ninguém. Se cada um de nós que temos filhos aqui, e eu me incluo neles, dermos uma aula, você vai dar aula de 3 em 3 meses, irmãos. Olha só, é pesado? Não, não é pesado. Quando nós nos unirmos. E quando você está ali, você está aqui no versículo 2, quando Paulo fala assim, olha, o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que esses ensinem outros. Quando você está ali no ministério infantil, quando você está ali numa reunião de mulheres, numa reunião de homens, o que você está fazendo? Você está formando homens e mulheres idôneos, para que esses possam ensinar outros. Os meus filhos, os nossos filhos, irmãos, eles só ensinarão, só serão idôneos, se nós nos dedicarmos a ensinarmos a eles. Se dedique na obra do Senhor, amém? Primeiro ponto que eu falei, se relacione. Escolha bem os seus relacionamentos. O seu principal relacionamento é com Deus. É muito melhor, irmão, estar na presença do Senhor um dia do que 1000 fora delas. É muito melhor se relacionar, estar sozinho com Deus do que mal acompanhado. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós estamos só, e estou falando, existem pessoas que têm dificuldade de ficar sozinhos, mas se apegue ao Senhor, e no tempo do Senhor Ele vai te dar um relacionamento perfeito, porque Deus não fez o homem para viver só, nem a mulher para viver só, mas saiba esperar em Deus. Relacionamento, amém? Se dedique a Deus, se dedique na presença de Deus. Oferte com qualidade na presença do Senhor. Livre-se das más companhias. 1 Coríntios 15, 33, se não estiver enganado, fala assim, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Traga seus filhos para a casa do Senhor, irmãos. Porque se você não trouxer, não relacionar eles na casa de Deus, eles vão arrumar outros relacionamentos. E aí só o Senhor para guardar e para livrar. Por último, para encerrar, está lá em Eclesiastes 3, não vou abrir, mas depois em casa você leia. É um texto conhecido, todos nós já ouvimos ele várias vezes, mas Eclesiastes 3 ele trata sobre o tempo. Põe aí, Davi, Eclesiastes 3:1, por favor, e fala assim, olha, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de você trabalhar, de estar no seu trabalho. Você precisa de ter tempo com a sua família.
Irmãos líderes desse ministério, em nome de Jesus, eu tenho cobrado muito isso aqui. Precisam viajar com a sua família. Precisam ter tempo com a sua família. Uma igreja abençoada é uma igreja que tem uma família estruturada na presença de Deus. O que adianta eu estar aqui pregando e minha família toda destruída, minha esposa de cara virada, meus filhos todos virados? E muitas vezes famílias aqui que nós estamos trabalhando nunca viajaram com a família. Como é que pode um negócio desse, irmão? Pastor, não tem dinheiro. Que, irmão, não é dinheiro não, é prioridade. Prioridade, porque eu não estou falando de pessoas desempregadas, não, nem de sem condições, não. Irmão, você só pode ter um ministério se você tiver um bom testemunho da sua família. Se você não tiver um bom testemunho, a própria palavra do Senhor fala, olha, como que você vai cuidar bem das coisas do Senhor se você não cuida bem da sua própria casa? O que adianta eu ser pastor aqui e estar vivendo já o 3º, 4º, 5º, 6º casamento? Bobos são as ovelhas que estão nessas condições. Porque como eu já falei, irmão, eu não sou contra pessoas se separarem em certas condições, mas não precisam ser líderes de igreja, não precisam ser pastores, não precisam buscar ser exemplo para as pessoas. Porque o que a palavra do Senhor ela diz é que nós sejamos exemplos. Está aí no versículo 2. Procure pessoas que sejam idôneas, fiéis, para que essas ensinem outras pessoas. Mas o grande problema é que a igreja não conhece a palavra e fica aceitando qualquer coisa. Ah, porque você vai receber isso, vai receber aquilo. Muitas vezes é o que queremos ouvir, mas isso não transforma as nossas vidas. E quando você se dedica... 3º ponto, questão, você está numa guerra, vença a batalha contra o seu corpo. Amém? O último ponto, aquele que não trabalha legitimamente na obra do Senhor não é recompensado. Já pensou? Você está aqui segunda, quarta, sábado, domingo e passam anos e anos e você não vai para o céu? E você não recebe a maior das maiores recompensas, que é a sua salvação? Essa é a maior de todas. Mas existem as recompensas verticais, que são aquelas dos nossos relacionamentos pessoais. Amém? Curva sua cabeça por um instante, eu quero orar por você. Que nós possamos sair daqui nessa noite alimentados pela palavra, conscientes daquilo que o Senhor quis ministrar aos nossos corações, às nossas vidas. Deus, nós te louvamos, Senhor, que a palavra que foi semeada, Jesus, nos nossos corações, ela venha produzir frutos a 30, frutos a 60, frutos a 100 por um. Deus, eu libero uma palavra de bênção sobre a tua igreja, meu Pai. Que os meus irmãos, que as minhas irmãs, eles venham saber escolher bem os seus relacionamentos. Que sejam relacionamentos, ó Deus, que levem eles à tua presença, que levem eles para mais perto de ti, Senhor. Pai, que eles se revistam da tua armadura, que eles façam a tua obra com amor, com perfeição, com dedicação, ó Deus, e que eles possam receber, Pai, as recompensas celestiais, que eles possam ser salvos, que nós possamos ser salvos em nosso nome de Jesus, que nós venhamos ter uma família abençoada na tua presença, que os nossos filhos, ó Deus, sejam bênçãos na tua presença, Pai, que nós não venhamos ser frustrados, que nós não venhamos, Senhor, ser obstinados, que nós não venhamos ser pessoas como o povo de Israel, Senhor, que clamaram, Deus, e não viram as tuas bênçãos, Pai, mas que o teu povo, que a tua igreja, Senhor, que os irmãos que estão aqui nessa noite, Pai, eles possam vivenciar da tua bênção, eles possam vivenciar dos teus milagres, Deus. Eu libero uma palavra de bênção sobre a tua igreja, Senhor Jesus, que aquele que está com dificuldade financeira, ele venha prosperar. Que aquele que está com dificuldade emocional, Jesus, ele possa viver uma vida emocional abençoada no Senhor. Meu Deus, que aquele que está com dificuldade no casamento, na criação dos filhos, Deus, que o Senhor possa desembaraçar, que o Senhor possa dar sabedoria, Pai, que o Senhor possa dar, Senhor, instrução, para que eles possam viver o melhor do Senhor na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.